Três. Boa noite, senhoras e senhores. Sou Pedro Ferraz, médico veterinário. Estou aqui mais uma vez para apresentar o podcast Reino Animal. Hoje, aqui na Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação, com o patrocínio da Pian Alimentos, uma fábrica que faz o seu animal comer bem, com a Prioritá, que é uma ração de excelente qualidade e de boa questão em relação aos seus nutrientes, e a Mic Cat, Mic Dog, que tem essa embalagem biodegradável que em 7 anos ou vira água ou vira adubo. Então, junto com a Pian Alimentos, nosso agradecimento ao seu Pedro e ao seu Paulo, estamos aqui hoje para conversar a respeito de estética animal. Eu hoje trago uma pessoa que faz parte um pouco da minha história como veterinário, onde eu estava na clínica e respondi a uma batida numa janela para uma pessoa perguntando se teria chance para poder começar a trabalhar com banho e tosa, visto que eu estava recém se formando num curso. E tive a grata satisfação de poder oferecer a ela um início para isso. E hoje tenho aqui na minha frente uma grande campeã, uma groomer de excelência, uma das melhores tosadoras do estado do Rio Grande do Sul, a minha amiga Fernanda Katzap. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Pedro. Prazerão em te ter aqui no nosso podcast. E vamos conversar um pouquinho agora a respeito do teu trabalho, né? Mostrar um pouco de todo o teu desenvolvimento que tu teve nessa área da parte de tosa, parte de banho e da estética animal, que todas as pessoas que normalmente, semanalmente, né, levam seus animais aí para banho e mensalmente fazer uma tosa higiênica, né? Tu trabalha tão bem com isso, vimos desde o início que tu tinha a mão para isso, né? E começaste junto com a gente. Depois aí tu alçou voos aí com as tuas próprias asas e chegaste aí aonde tu estás hoje, que é uma das maiores tosadoras do Rio Grande do Sul. E eu tenho um grande apreço por isso, né? Por ter participado disso. E gostaria muito de que tu me falasse agora um pouco de ti, né? Da Fernanda Katzap, da onde surgiu esse amor por animais e essa vontade de trabalhar com um cachorro, que não é uma coisa muito fácil, né, Fernanda? Sim. Pedro, obrigada pelo convite. Em primeiro Tamo lugar, aí. né? Boa noite para o pessoal que está ouvindo. Então, foi há 12 anos atrás, né? Eu É. era uma menina, tinha 19 anos, né? Quando comecei a ter vontade de querer trabalhar com animais. Eu sempre gostei de bicho, né? E vi nisso uma chance de poder entrar no mercado de trabalho. Eu sempre gostei de estudar, mas eu não estava certo do que eu queria fazer numa faculdade, alguma coisa, né? E eu vi no início de trabalhar com animais uma coisa que poderia me dar algum futuro, né? E acabei que ficou já 12 anos no mercado Se pet e não norteou, saí. né? É, mas é bom, isso aí, tu vê que o mercado só ganhou com isso, né, Fernanda? E tu Sim, também, eu acredito que tu cresceste muito com isso, né? sim. Pudeste ter muita informação, né? E te passar isso na forma, digamos assim, de tosa, de banho, de cuidado, né? Que tu tem com os animais, que não é Sim. de hoje que eu percebo isso. Sim, é uma dedicação, né? E tem que ter uma grande paciência na profissão, tanto para lidar com os animais, né? Porque Uhum. tu é adestrador, né, Pedro? O mínimo que um tosador, um banhista precisa é saber ler. Sim. O que o É cachorro quer te fazer fazer, a a leitura leitura, né? corporal, Fazer a é. leitura do bicho, E né? porque não é fácil. Às vezes a pessoa pode ser surpreendida com uma mordida, mas o cachorro mostrou ali várias Uhum. vezes que estava incomodado, alguma coisa assim, né? Exato, exato. Então tem que ter paciência para saber lidar, tem que ter o mínimo de. Como é que eu posso dizer? Sim, um cuidado De aquele, saber né? manejar, fazer um manejo correto do cachorro, não machucar, né? Saber Uhum. onde pegar, E saber o né? time do cão também, né? Por exemplo, tu tá vendo, tá Assim, fazendo uma pata, ele tá tá estressado, vai cara, para outra. coloca o cachorrinho ali na gaiola, ou solta ele, deixa ele fazer um Uhum. xixi, tomar uma água. Também é bom pro tosador, isso Sim, também, sim, é. porque o tosador se estressa também, né? Cada um tem seu tempo, né? Não só o tosador, mas também o animal, ele precisa, às vezes, ter esse tempinho para ele. Sim, e saber que tu tá mexendo com uma vida, o filho de alguém, né? Exato, e isso eu acho que é uma coisa muito importante que tu falaste, porque
as pessoas não têm muita noção, né? Às vezes assim, elas chegam e dizem, vou levar o meu cachorro para fazer um banho. Chega lá, entrega o cachorro, né? Mas a dificuldade que é isso é muito grande, porque tu não tem, na verdade, às vezes, um vínculo afetivo com o animal, como a pessoa tem, né? Sim, é uma relação que tu constrói com o bichinho também. Exatamente. Isso tudo tu vai começando a fazer à medida que tu vai tendo aquele cliente como fiel, né? Sim. Toda semana ele vem. Então tu vai começando a criar É. esse vínculo, E né? hoje eu faço um atendimento super diferenciado, né? Eu atendo em domicílio, né? Que Eu show. tenho clientes que me pagam mensalmente, eu vou toda semana lá, Uhum. né, na casa da pessoa. Inclusive, Então a pessoa ela temos vê, clientes em comum, né, Fernando? sim. E podemos dizer isso até, mas é importante esse, é um trabalho muito diferenciado esse que tu faz, né? De ir na casa Sim. das pessoas. E o próprio cliente vê a construção do meu relacionamento com o dog, né? Uhum. Porque eu vou lá no primeiro dia, o cachorro tá terrivelmente assustado, assim, às vezes não quer. Tem cães que gostam do banho, que hoje, sim, todos os clientes meus que já são de bastante tempo, eles me veem, já ficam bem faceiro, que eu Não, a chego, gente assim. nota isso. E se ele não gosta muito de mim, ele vai estar interessado no petisco, porque eu Aham. dou petisco. Então, eu vou conquistando a confiança, mostro que não vai dar em nada, que o cachorro não vai ser maltratado, não vai acontecer Aham. nada de ruim ali, né, no processo do banho. Porque é incomodativo para o cãozinho, né? Tá ali Sim, sendo esfregado e sim. depois o atendimento no domicílio me proporciona secar eles com secador, né? Num Uhum. pet shop, os equipamentos são bem mais barulhentos, né? Sim, sim. Não, e outra que, assim, eu acho que é importante, porque a dificuldade do atendimento a domicílio ele é maior porque o animal está no seu ambiente, né? Uhum, Diferente de quando o animal ele vai para um ambiente que ele não conhece. Ele já fica sim, meio cestroso, né? Com aquela questão dele não sabe para onde ele vai. Ali no sim. ambiente dele, ele sabe que o ambiente é dele, né? Então, para ti, acredito que seja um pouco Ah, mais no dificultoso, início é mais difícil. né? No início é Até mais tu difícil. pegar esse vínculo com o animal, eu acredito que seja mais dificultoso, porque o animal ele Uhum, vai tender sempre essa atitude mais tendenciosa porque está em casa, né? sim. Está no ambiente dele. E obviamente que, é claro, essa questão do material que tu utiliza, por ser um secador, ele não tem aquela mesma frequência sonora que tem uma máquina de secar, né? Sim. Hoje em dia o pessoal normalmente usa muito essas máquinas de secagem, tu coloca É, o o animal ali. secador em si já faz bastante barulho. Tem o soprador que faz o triplo Sim. de som, né? Daí pro ouvido do cãozinho já é um É som muito muito, né? É forte. muito. E isso acaba judiando um pouco do animal em função essa vibração sonora muito alta, né? Sim. Mas, Fernanda, me conta o seguinte, assim, como é que funciona o teu trabalho em si? Assim, tu tem o teu cliente, tu fez o teu cliente, daí ele marca contigo, tu vai na casa dele com o horário marcado, Sim. e aí tempo que tu leva, assim, para fazer um banho, mais ou menos, e uma tosa. Tu faz a tosa também na casa do Sim, cliente? eu faço tosa na casa do cliente. Eu trabalho hoje, né, em domicílio apenas com cães de pequeno porte. Uhum. Né, eu tenho uma parceria, né, com a Grooming Place. E também agora está abrindo uma nova estética de uma amiga minha, né, ali na Casemiro. E que são espaços físicos que daí eu posso atender cães de maior porte. Eu, às vezes, atendo Bernese, Golden. Golden. Às vezes faço tosas mais elaboradas em poodle, principalmente, né? Que poodle em domicílio é pedir pro pelo ficar ruim, assim. Não tem como, não tem condições de fazer um poodle É porque bem feito, tem que sem cardar o ser no, pelo, né? Cardar o pelo, assim, fazer a penteado, escovação do poodle, ela escovação. é bem diferente, né? Até dá para fazer com secador de cabelo, mas ela acontece muito por camadas. O Spitz também, ele é por camadas. Eu tenho bastante Spitz que eu atendo no domicílio, né? Uhum. Mas também é uma secagem que, consequentemente, com o secador de cabelo, demora bem Sim. mais. Não, e as pessoas às vezes não se dão conta que o cachorro ele tem uma densidade de pelo muito maior que nós temos na cabeça, né? Sim. Então o tempo de secagem é um tempo maior, É, né? um Normalmente. banho, mas um banho é quase o mesmo tempo que eu levo num pet, assim, vou te dizer. Né? Eu já tô Se outra prática já. Tô com a prática, eu boto o secador no ombro e fico com as duas mãos livres. Uhum. É bem, para mim, é bem tranquilo. Mas leva ali em torno de uma hora e pouquinho. Você tem que fazer uma tosa higiênica. A tosa, realmente, que eu demoro em torno de 2 horas e meia a 3. E existem Né? Até diferenças, porque o cachorro né? fica solto, não tem ali a Sim, uma girafa girafa pra com a pendurar. coleirinha, né? Para ficar Isso. segurando.
E essas tosas que tu diz que participam mais de competições e tal, são tosas mais elaboradas, né? Não são Sim. essas tosas comuns que tu faz assim no padrão da raça. Normalmente tu desenha mais um cachorro, né? As competições, elas funcionam por categorias, né? Uhum. Daí tem as categorias que são profissionais, que elas contam ponto para ranking, que daí é para mundiais, né? E daí Conta pra nós como é que se funciona isso. a competição, ela é separada em categorias, né? Daí tem categorias profissionais e tem categorias comerciais, né? As categorias profissionais são aquelas bem da linha, que seria quase de exposição ou de cães que servem para pista, né? Que daí seria Sporting, que engloba ali o Golden, o Cocker Spaniel, né? O Hand Stripping, que daí é cães de pelagem dura, né? Que são categorias oficiais, o Poodle. O head stripping no caso, assim, tipo o Schnauzer. Cães de pelagem dura, né? Engloba ali o Schnauzer, o Scottish, o West Terrier, né? Essa tosa seria diferenciada, assim, em termos Sim, de... o hand stripping, ele é uma técnica de tosa, ela é bem mais elaborada, né? Porque ela trabalha com as fases de crescimento do pelo, né? Desde da fase anágena, catágena, telógena e exógena, que é quando o pelo está se soltando, né? Explica tudo isso aí que o pessoal não E daí sabe. os equipamentos são diferentes, né? O hand stripping é como o nome diz, ele é feito à mão. É uma coisa bem artesanal, demora muito tempo para Como fazer. se fosse uma faca também, né? Usa a faca de hand, usa a pedra pomes, que é a pedra vulcânica, né? Existem também umas dedeiras que tu usa para arrancar com a mão, né? Principalmente nessas regiões bem delicadas debaixo do pescoço, né? Mas E isso não tem sofrimento pro bicho nenhum, né? não tem, porque assim, claro, tem técnicas que são um pouquinho mais invasivas, assim, né? Quando tem mesmo que arrancar o pelo para vir a pelagem dura, né? Mas o hand stripping, ele proporciona para o cão de pelagem dura que, assim, a pelagem dura é que nem um jardim, Sim. Explica pra nós. né? Aqui tá todo mundo Digamos que tem um jardim leigo. de rosas, tá? Sim. E daí tem ali umas erva daninha descendo. Se tu vai lá com a máquina de cortar grama Tu vai cortar e tudo. corta tudo, a erva daninha vai vir assim, ó. É a mesma coisa com a lã. Se eu passo a máquina num cachorro de pelagem dura, vai vir mais lã do que pelo duro, né? Entendi. Então, o que acontece? Tu tem que remover a lã para vir o pelo duro, que é o cabelo mais grosso. Então, vai proporcionar bastante o alívio, né, que o cão vai ter nos poros ali que estão nascendo os Sim, a pelos, né? oxigenação da pele ali também E melhor. vai vir a cor natural da pelagem, né? Tem Fox, que eu já trabalhei, né? Uma pessoa especialista em pelagem dura, né? Que com o tempo, tem que ver, o Fox tinha uma capa ali que estava assim num marrom claro, né, meio acinzentado, assim. Começou a fazer o hand stripping em 3 meses ali fazendo hand, porque trabalha com a fase de crescimento. O hand ele tem que ser feito a cada 20 dias, mais ou menos, né? E então, a capa da cachorrinha ficou escura, assim. Volta Volta a a cor coloração natural. normal. Sim, e é bem bonito, mas é um trabalho que tu leva tempo, é uma construção, assim. O Sim, sim. hand É um realmente tratamento quase, né? é um tratamento tratamento. quase isso. É Quais um seriam tratamento. essas raças que tu trabalha mais isso? Além do Schnauzer, do West, O Schnauzer, ele entrou numa gama bem comercial. Ele pode ser feita a tosa na máquina também, né? Apesar de ser um cão de pelagem dura, ele não é um cão tão afetado como outros, assim, tipo o West, o Scottish Terrier, o Fox, principalmente. Fox também, é. O Fox. O... Aquele da o Jack máscara, Jack Russell, Russell. o Jack Russell, o Dachshund de pelo duro. Dachshund de pelo duro vai ficar lindo com a técnica de hand stripping. E essa técnica, ela vem já contigo há muito tempo já que tu vem utilizando? Não, o hand stripping não é uma técnica que eu tenho especialidade, né? Eu trabalhei já com hand, né? Tenho um estudo já no hand, mas
não é a minha... Eu vi umas fotos, assim, dos cachorrinhos todo redondinho contigo. Ursinho, assim, O bonitinho. que eu me especializei mesmo, que eu tenho me dedicado bastante, é na tosa bebê e na tosa asiática, né? Gosto muito de trabalhar com cães de pelagem lisa, A né? tosa asiática mais para, assim, os Lhasa, Shih Tzu, Isso, York. York, Eu esse atendo muito outro, York, piquinês. Pequinês eu não tenho, é um cachorrinho hoje raro de Mais se difícil. ver, assim, Antigamente tu né? via muito, né? Hoje tu já não vê É, tanto, assim. sim. Mas até o próprio o pequinês se faz cardagem do pelo, né? Usa uma das técnicas, que o hand stripping, ele é uma técnica que tem várias técnicas dentro dela, Sim. né? Tu vai começando a trabalhar com o reiki, né? Que é um equipamento, até tu podia ter trazido, né? O reiki, ele é um equipamentozinho que tem umas faquinhas, assim, Tipo né? uma mãozinha em garfo, assim. Isso, que daí tu vai passando para ir tirando um pouco da lã, né? E Uhum. depois que tu tira bem aquele excesso de lã, que tu vai trabalhar com os outros equipamentos, né? Principalmente as facas, né? Mas o piquinês, ele entra numa das técnicas do hand, que é da cardagem, né? Uhum. E tem outros cães, assim, que tu pode cardar um pouco do pelo, mas ele não é feito o hand, né? Como o Collie, o pastor de Shetland. Sim. Não são cães para fazer toda uma técnica de extração de subpelo, né? Bem Sim. dizer. Porque basicamente isso aí é o subpelo, aquele pelo que vai morrendo, vai Isso, ser solto e ele fica incorporado no isso. cachorro, né? O, Tu vai removendo o, esse pelo que já morreu, que tá ali só para Isso. É, tomar espaço. o reiki ele é bem conhecido, mas o que entrou em ascensão até para os clientes finais, né, é aquele Magic Fur, que é o equipamento aquele de remoção de subpelo que parece uma lâmina. Ah, sim, tipo um aparelho de É que o barbear. pessoal, que os clientes compram, tem nas pets para vender, Uhum. né? Mas aquilo ali tem que ter muito cuidado na hora de comprar, né? Os clientes têm que ter muito cuidado na O hora que de que seria comprar, isso, com esse cuidado aí? porque tem Ou cuidado no uso? no uso, Uhum. né? Porque o pessoal se emociona ali que vai tirando aquele pelo que está Quando caindo, vê, principalmente aqueles donos de pug, aham, de, que de perde muito pelo, né? ovelheiro, de pastor alemão labrador, o pessoal adora comprar aquilo ali, mas tem que cuidar na hora da passada, porque senão machuca a pele, né, do bichinho. Né? Isso é Então tem que importante. passar, e é uma coisa que todo dia tu pode ir passando, mas não chegar assim, hoje acabou os pelos, e se encarnar ali no cachorro, E essa coisa da aquilo ali queda só de vai pelo é uma machucar. coisa que afeta bastante, né? Eu, normalmente, como veterinário, as pessoas chegam para mim e dizem assim, doutor, o que que eu faço para queda de pelo, né? Queda de pelo, existem as quedas fisiológicas, que são 2 vezes por ano, que é a entrada do inverno e a entrada do Sim. verão. Como a gente está num país que não existe mais uma relação climática, né, temporal, né? A gente está aí hoje, aí, 1º de novembro, com 7 graus hoje de manhã. Sim. Tá? Então, a leitura que o cachorro faz acaba fazendo com que ele perca pelo o ano inteiro, né? Então, eu sempre digo que essa questão da perda de pelo, se ela não for focalizada em locais assim específicos, né? Ele está perdendo pelo no flanco, ele está perdendo pelo no dorso, ele está perdendo pelo no pescoço, na nuca, aonde for, mas perdendo pelo por todo o corpo, né? Essa ainda é uma questão fisiológica. Agora, claro que existem outras formas de perda de pelo que provavelmente tu observa isso quando tu está dando banho, né? Perdas por alergias, perda por problemas Sim. hormonais, perda por problemas parasitários, às vezes, né? Sim. Mas é importante isso que, na verdade, tu desenvolve um trabalho fazendo com que a beleza do animal seja exacerbada, né? E tu traz aqueles pontos mágicos, assim como no caso do Matosa Bebê, que tu transforma aquele cachorrinho que às vezes está mais velhinho, mas tu transforma ele, tu dá um aspecto de juventude nele, né? Isso é Sim. importante. Acontece muito isso contigo? Sim. Os meus clientes hoje são bem mais estética do que alguma coisa para voltada para realmente saúde. Deu uma emergência ali, tem que raspar ou acontecer alguma Uhum. coisa, né? Então, a tosa, quando ela é bem estética, né? Até em competição isso, né? Tu tem que conhecer o cachorrinho que tu vai tosar, né? Até a maioria dos shih tzus tem ali as patinhas mais tortas, né? E tu sempre vai tentar deixar um montante de pelo suficiente nas patas,
para não parecer que ele tem as patas tortas. Tu tem que fazer uma parte de fazer com que a conformidade fique mais harmônica, né? Transformar aquele animal mais harmônico Às possível. vezes tem ali um cachorrinho que tem ali a coluna um pouquinho A curvada. garupa mais curvada. Né? Daí tu vai ter que deixar aqui, tu vai ter que deixar menos pelo, aqui tu vai ter que deixar mais pelo, parecer que ele tem ali as costas o retas, efeito né? visual, Bonitinho. deixar ele mais belo, né? Isso acontece bastante. E, Fernanda, e mordida, toma bastante? Agora não, graças a Deus. Antes, Porque a gente antes sofre lá quando com eu isso, trabalhava né? contigo, nossa, quando eu tava ali pegando o meu jeito também no início, assim. Hoje eu já consigo ver de longe, né? Quando o cachorro tá Não, e desconfortável. a pegada, né? A gente sabe aonde pegar agora, né? Sim. Sabe a forma com que pega, vê que o animal ele tem um processo auditivo que facilita, às vezes, tu conversar com o bicho, né? As pessoas, às vezes, não querem conversar com o animal, querem só fazer aquilo e deu. Mas é importante, né? Ele ouvir a tua voz, né? E ele sentir que o teu grau de afetividade não é só no toque, mas também na tua voz mansa, uma voz tranquila, acalmando o bicho. Sim. Isso sempre é importante para que tenha ali uma qualidade de trabalho adequado, né? E que tu desenvolva isso de uma forma mais harmônica, que eu digo no sentido assim de tu agradar não só o cão, mas também o cliente, né? Sim. Porque é importante isso, é bom o cliente assistir essa questão assim de tu ver que o cachorro dele se dá bem contigo. Ah, É sim, importante eles vêm, isso, né? Eles vêm né? mesmo quando eu chego. Quando tu vai na casa do cliente, assim, ó, o cliente que assiste o banho, existe uma dificuldade maior para ti com o cachorro, no caso, quando o proprietário está junto, assim, que fica assistindo com a pessoa que de repente tem um contato com o animal, que tem ali uma relação com o animal que está perto, porque o animal acaba sempre querendo, né, o porto seguro dele, né? Sim. Isso às vezes é uma situação que me deixa um pouco desconfortável, às vezes nas casas dos clientes, né? Porque eu tenho que também traçar um limite ali, né? Do meu trabalho e entre o cliente e eu, assim, né? Então, assim, eu falo, você pode assistir, mas não chama ele, né? Fica ali, olha, sabe? Se o cachorro tentar ir até ti, ignora. Daí eu tenho que dar uns toques, assim, né? Porque Isso é senão realmente eu não importante. consigo fazer. E para tosar, principalmente, assim, se a pessoa quer assistir, senta ali, fica ali, olha, né? Porque para tosar, principalmente como eu não estou no ambiente de tosa, né? Né? Sim, O tu não dog tá tá no... solto na Exato. mesa, né? Então eu tenho nossa, tem que dar meu jeito ali. Às vezes tem que ter 4 braços, né? É, Ou 2 para segurar, mais a tesoura, mais o secador, ou sim. mais a escova, né, que tu vai utilizar, rasqueador. Diferenças de material, Fernando, assim, tu utiliza muito rasqueamento com alguma escova diferenciada, alguma coisa assim, pente, o que que tu usa mais, essa questão do... Então, se dá em partes, né? Tem a rasqueadeira, né? E existe a escova de pinos também, né? Existem vários tipos de escova, né? Existe até as escovas de cerda de javali, que é bonito para usar em finalização, né? De alguns trabalhos, né? Cerda Mas de javali. Olha aí, para cachorro de javali. pelo duro usa muito Olha só, tu a vê, né? escova de pelo de javali. Tu vê que interessante essa participação do javali aí na estética animal. Mas se usa o pente é a finalização ali, de tu tirar as pontas, de não deixar o cachorro com nó, né? A rasqueadeira, ela vai... Existem vários tipos de rasqueadeira. Existem as rasqueadeiras que tem a cabeça flexível, né? Que tem lados mais... Tem os dentes duros, que daí é para remover nó fechado. Tem as rasqueadeiras com os dentes mais flexíveis também, para fazer só uma escovação, né, diária. Tem a escova reta, tem a escova curva, né? Tem a escova de pinos também, que é usada muito para fazer os Spitz, né? Spitz também é um cachorro que, às vezes, dá para usar rasqueadeira quando ele está naquela fase de muita perda de pelagem, mas é um cachorro que tem que usar uma escova de pinos ou uma rasqueadeira daquelas com cerdas, com os dentes bem longos, né?
Porque não dá para remover tanto subpelo, né? A base do Spitz é a lã, né? Sim. Até as tosas de Spitz são bem específicas, não se usa máquina para tosar esse tipo Pois de é, tem cães que pelagem. tu não pode usar porque tu estraga a pelagem, ou vem uma pelagem mais grossa, vem uma pelagem diferente quando tu usa a máquina. Os relatos que eu escuto dos meus colegas, né, que vão para fora, assim, tipo Tailândia, China, que trabalham com Spitz, os cães eles não têm tanta tendência a ter alopecia que nem aqui no Brasil. Né? Aqui, entre correr o risco e não correr, eu prefiro não correr. Eu não passo máquina em Spitz. Né? E a questão do nó, né? Quando tu te entrega um cachorro assim, aquele cachorro que está muito nó, né? Então explica para nós como é que funciona a questão do nó. O que o pessoal não deve usar, por que não deve usar, como que se usa no caso, se for o caso de usar, né? Porque a gente sabe que a roupinha, né, frequente num cachorro, ela vai causar isso, né? Porque a fricção da roupa e a pele. A própria peiteira, né? Peiteira, coleira, até a seresto, né? Cães, os proprietários que gostam, né, dos seus cães com pelagem longa, é um dever deles Evitar muito não isso. aprender a escovar. Quer usar roupa, usa, mas escova depois. Esse é o grande problema, viu? Sim. Esse é um grande problema, porque as pessoas realmente elas delegam esse trabalho a ti, né? Semanalmente ou quinzenalmente, e esquecem que elas precisam fazer também essa situação em casa, né? Sim. Esse tema de casa, né? Que é dar uma escovada no cachorro, para poder evitar que o cachorro tenha aí problemas maiores e que venham a acarretar em outros problemas que seriam os fungos, né? Que acabam crescendo aonde? Normalmente onde tem um nó, aumenta a temperatura do local, né? A umidade. Quando tu vai abrir o nó ali, quando tu vê, tem uma lesão embaixo da perna. Tem muitos. Antigamente pegava muito, sim, cachorro com muitos nós. Daí quando tu ia abrir o nó, tinha um eczema úmido ali embaixo. E daí tu explicava ainda pro cliente que não foi tu que machucou, que estava já machucado. A lesão só não estava aparente, né? Sim. Mas assim, acontece. E quantas vezes eu vi assim de fazer a tosa, de tirar um pelego assim, né, de sair. Sim, sair a capa, sair um tapete sabe, junto, um tapete assim, né? Que é aquela coisa do e as pessoas quererem às vezes justamente eu quero que tu deixe ele bem fofinho, bem isso e aquilo, mas como o cachorro tosa tá bebê, eu quero uma tosa bebê recém-nascido. Tosa bebê recém-nascido. Passar 10 já. Deu, tchau e graça. Tchau. É importante porque as pessoas não entendem isso, né? Da onde que surgiu o nó? Como assim tem nó? Sim, né? precisa escovar, é uma coisa muito É importante. fruto da falta da escovação. Cães de pelagem longa é diariamente, né? Eu recomendo escovar diariamente. A pessoa vai lá, compra uma escova. Eu até, para alguns clientes, falo, posso te dar até o site, eu compro meus equipamentos, né? Que eles vendem, né? Não precisa ser NPJ, essas coisas. Sim. Eu te dou ali, te indico a escova, compra a escova específica, né? Compra um banho a seco, um removedor de desembaraçador de nós ali. Como é que funciona isso? Funciona bem esse desembaraçador? Nossa, super bem. É. Hoje eu sou groomer regional da Ibasa, né? Não sei se eu cheguei a te comentar. Não, eu trabalho não. para a Ibasa já faz 2 anos. A Ibasa, né? nós estamos esperando a Ibasa aí para ver se nos dá um patrocínio aqui também para o nosso podcast, né? Mas que interessante isso, que tu trabalha já para... Sim, eu faço Eles têm uma atendimento. linha toda de produtos, né, dessa área. Sim, profissionais de estética, eles têm para cliente final também, né? De embalagens pequenas, mas é o mesmo produto que é para o groomer, né? É o mesmo produto. O Ibasa é uma das melhores marcas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma marca gaúcha, né? Ela é fabricada pela importadora Bagé, né? Sim. A mesma água que fazem os shampoos é a água que é fabricada os medicamentos, né? Não, conheço bem uma empresa gaúcha e uma empresa de muito tempo já, né, que tem um padrão aí já Sim, no mercado. E a Ibasa melhorou assim, muitos produtos assim, de estética, né? Tá maravilhoso. Assim, E hoje existem inúmeras fábricas, né, de produtos assim. Ó. Tem uma outra que é a Hydra, se não me engano, Hydra. Sim, também ela cresceu bastante. Uma que eu vejo bastante. A Hydra ela é da Pet Society. Né?
Ela tomou um mercado, assim, muito alto, né? Não, produtos de primeira linha, né? Isso é importante para quem faz o trabalho, né? E para quem usufrui desse trabalho depois, que é o dono do cachorro, que tem aquele cachorro cheirosinho, cachorro com pelo aveludado, aquele pelo bonito, né? Porque a saúde tu vê pelo pelo também do cachorro, né? Sim, e o pelo ele limpa, o shampoo ele não limpa só o pelo, é a pele, tem que ter um cuidado com a pele, né? Exatamente. E as pessoas elas precisam entender justamente essa diferença que existe, né? Entre a pele e o pelo humano e a pele e o pelo canino, né? São espécies diferentes. Sim. Então, a textura, o contexto, a espessura, né? Tudo isso difere. É, o pH, né? A acidez da Tudo pele isso difere. Tudo. E eu vejo... E eu peguei esses tempos, né? Até clientes que foram num veterinário também que indica ainda Johnson Baby. Ah, tem bastante. Isso aí a gente via muito antes, Via né? Até muito. sabonete Dove, Não, o Johnson teve Baby. uma vez que eu peguei o cachorro pelado, assim, ele toma banho, toma só com o shampoo da Mônica. Então, aí tu começava a perceber que realmente a coisa estava complicada, né? E, claro, Nossa, o que existem, tem agora de diversidade de sim, shampoo medicinal produtos terapêutico. específicos, né? Para pelo colorido, para pelo branco, para pelo Sim. escuro, né? Para pelo, como diz, pelo duro, para pelo mais comprido. Então, existe uma gama infinita aí de produtos que tem no mercado e que a gente Sim. pode utilizar. Os terapêuticos, principalmente, né? Porque é aí que acontece essa coisa, às vezes, do veterinário indicar alguma coisa, assim, poxa, tem já shampoo Sim, terapêutico sim, para essa sim. especificidade do problema, né? Uhum. Assim, Não, a isso é. maior dificuldade que eu tenho um cliente que é atópico, né? Daí essa é a maior dificuldade, assim, que a Isso é um gente problema. tem de encontrar um shampoo, às vezes tem que Não só para ti, para os mudar. veterinários também é problemático. Essas atopias, assim, essas doenças que não tem uma cura específica, entendeu? Porque isso não tem cura, né? Isso aí a gente sabe que a gente tem um grave problema que a proveniência da onde que vem isso, né? Isso vem dos cruzamentos genéticos, né? E aquele cruzamento que é o irmão com irmã, pai com filha, filho com mãe, que isso faz parte da questão de se chegar a um padrão genético, né, da raça, mas também destrói o animal por dentro, né, em função dos seus DNA serem muito próximos, né, muito parecidos. Então acaba acontecendo justamente isso. Essas questões de problemas Sim, de pele com frequência, porque a pele, na verdade, é o maior órgão do corpo. Né? Ela é irrigada. Então ela existe uma flora, uma fauna que existe ali dentro, embaixo daquele pelo ali. Uma quantidade de bactérias, uma quantidade de leveduras que vão produzir alguma coisa. E se a gente acaba dando suporte para isso, acaba dando um ambiente propício para isso, que é, no caso, umidade, calor, né? Vai crescer. E aí, na hora que tu for ter que trabalhar ali, tu vai te deparar com um problema. Acontece muito isso contigo, assim, de fazer, tá fazendo uma tosse. Claro que, né, os teus clientes provavelmente são clientes mais selecionados. Mas antigamente eu tive que aparecia mais, assim, quando tu fazia aquela coisa da estética sim, todo dia, assim, sabe? De manhã e de tarde, fazer o sim, padrão aquele. De tu perceber que existiam cães que seguidamente apareciam problemas, né? Em relação sim. a justamente isso. Às vezes a deficiência do próprio proprietário em ter que levar toda a semana e levava uma vez por ano o cachorro, Sim. né? É, às vezes aparece o cachorrinho ali com fungo, né? Com feridas, né? Às vezes o cachorrinho já é mais sensível. O que mais eu vejo de sensibilidade é em shih tzu. Parece que, assim, eu até uma vez eu chutei, assim, uma veterinária falou que eu tinha acertado. A cada 10 shih tzu, 7 tem problema de pele. Não, tem bastante, né? Dependendo das linhagens aí, É mais é ainda. um cachorrinho mais sensível, assim, que tem que É a ter. procura do cachorrinho minúsculo, aquele cachorrinho pequeno, né? Todo mundo quer o cachorrinho pequenininho, aquele assim, aquele o menor da ninhada. Aquele menor da ninhada, ele sempre vai ser um problemático, né? Ele nunca Sim. vai ser E o... até no meu ramo, né? Às vezes a gente vê aquelas coisas assim de o pessoal falando, ah, não compra, adota. Cara, compra.
sabe? Até porque, assim, se eu trabalhar só com cães sem raça definida, Sim, teu eu não ia trabalho ter trabalho, ia por água né? abaixo, né? Então, eu Porque, sempre falo assim, cara, olha o canil, né? Te informa bem. Tem canis maravilhosos, né? sim, Tem canis que sabem maravilhosos. trabalhar isso, né? Sim, Não, com certeza existe essa diferença, sim. Porque, claro, existe um levante hoje para aquela questão do não compre, adote. sim. Falaste muito bem. Inclusive, minha cachorra é adotada, Pois né? é. Tu vê como é que funciona. Então, essa questão do adote, né? Esses cães de pelo curto. Quando tem muita perda de pelo, o que tu indica para esse pessoal? Tosa ou não Claro que tosa? não, não. O pelo, né? Ele é o que proporciona a estabilidade da temperatura do corpo do cão, né? Então, e outra, o cachorro não tem melanina, né? Então, no momento que tu tosa um cachorro de pelagem curta, né? Tipo um pitbull, um labrador, Pinscher, um um pincher, pug. só tá fazendo mal pro teu dog. Né? Às vezes até um pug eu até entendo, porque assim, a perda de pelo do pug é uma coisa assim que, nossa, é de outro planeta, uma coisa de outro planeta. Mas assim, Os bulldog também, francês também, nossa, é e uma nem coisa... pensar pra essa máquina, né? Então, eu às vezes indico, né, o removedor de subpelo, que tem a marca que é bem conhecida, a Magic Fur, né? Ou também pegar a luva, aquelas luvas de médico, e passar. Pode Luvas de passar, às vezes, procedimento, de essas de borracha? procedimento, isso. De procedimento, não as de vinil, né? Aquelas vinílicas, elas não seguram a pelagem, né? A luva de procedimento cirúrgico mesmo, de látex, né? Que daí tu pode passar com a ponta dos dedos, assim, contra, e depois vai passando a favor, fazendo bem um movimento bem firme, assim, e vai saindo muito pelo. Dá para fazer isso diariamente, mas cuidando também, né? Porque a borracha no pelo vai passar na tua pele também, tu vai Sim, ela vai puxando, vai né? puxando, vai machucando um pouquinho, né? Mas daí tu passa numa firmeza que não machuque o cão e pode ir tirando todo dia, dá uma bela de uma aliviada, né? E o banho regularmente ajuda também. Mas não tem muito o que fazer, porque tosar, cães de pelagem curta, é fazer teu cachorro passar calor, né? É, Ele vai trocar muito calor com o ambiente, né? Vai custar para resfriar o corpo também, né? E vai estar desprotegido do sol, né? a pelagem ela é térmica, né? Ela mantém a temperatura corporal do cão Sim, mesmo. do contrário que o pessoal pensa em relação à perda de pelo, às vezes também tem a questão do calor. Ai, meu cachorro vai passar muito calor. Então não tosa, porque justamente a pelagem serve para proteger ele do calor. Exato, né? Vai formar camadas ali onde vai ocorrer a oxigenação, Sim, com certeza. A questão da tosse higiênica, né? Tu indica de quanto em quanto tempo, como é cada que se 15 faz, dias. né? Essa tosse higiênica é porque às vezes a gente vê muito aquela questão da alergia, né? Por exemplo, quando tu utiliza uma máquina, alguma coisa que tu leva o cachorro para casa, quando vê o cachorro tá caminhando todo duro, assim, ó, aí tu vai olhar, tá vermelho ali já naquela região das virilhas, a região perianal e da região ali, em função, às vezes, da alergia. Isso é um processo que tu acha que ocorre para diferentes tipos ou quando existe um má manuseio, digamos, Eu acredito que é mais mau manuseio dos equipamentos em relação aos profissionais, né? E às vezes o pessoal trabalha ali muito rápido quando é estética de todo dia ali dentro de uma loja, de um pet shop, né? E às vezes a lâmina quente, Aham. né? Porque assim, se o cachorro tem mais uma acessibilidade, coloca um adaptador bem baixinho, sabe? Um adaptadorzinho ali, ou, né? Mas assim, a tosa higiênica ela não é para ser uma coisa invasiva, né? Pode até deixar um pouquinho de pelo ali, não tem problema. Para Mas é desobstruir só para mais, né? desobstruir ali Né? a- Aonde faz a defecação e a isso. urina, para não ficar aquele pelo molhado pela urina ou sujo pelo cocô, né? Tem colegas que gostam de baixar por dentro ali até o joelho, não se faz aquilo ali, sabe? É muito É, feio, fica feio. Depois, na hora de tosar, o cachorro vai parecer cambota, assim. de bombacha, né? E com aquela bunda pelada, aquela bunda de macaco, né? Sim, é uma tosse higiênica, assim, em fêmeas. Eu sempre recomendo fazer ali da parte do umbigo num traço reto, né? Sem abrir para baixo, né? E o machinho também, ele limpa Mais na bem. frente do pênis, ali em si, onde É vai. assim, na pontinha do pênis, é sempre bom deixar um pouquinho de pelo para proteger e também para direcionar o jato da urina, né? E os testículos não precisa raspar.
de forma alguma. Normalmente, Né? essa questão Testículo que eu te não se falo, raspa. essa que eu te falo de alergia ocorre justamente aí, nessa questão do testículo, né? E Testículo como, não se raspa, não se raspa. é, Ainda e, pode machucar o cachorrinho. e como tu falou, às vezes a questão é a própria lâmina quente, né? Porque a lâmina ela vai trabalhando e a temperatura vai começando a aumentar ali. Às vezes é interessante tu ter diversas lâminas do mesmo tamanho para te ir trocando, ou até ter não sei se ainda Hoje tem uma um máquina, tá? esfriador, um Vou negócio fazer uma assim. propaganda para Propets, né? Mas existe uma maquininha que é a MO3. Ela é, acredito eu, hoje ainda mais barata que uma lâmina de TOS. Ela é uns 200 e poucos pila a máquina. E ela tem um cortante de cerâmica. Importante. A cerâmica não esquenta. Ela não esquenta e ela diminui muito a probabilidade da alergia. Eu só uso essa maquininha para fazer todas as minhas tosas higiênicas, Perfeito. né, nos clientes, inclusive ali entre as patinhas, e depois só ir higienizando as lâminas, né? A lâmina, né? Dá para remover a lâmina, ela se vende, eles vendem separada a lâmina, né? Eu imagino assim que tu deva receber bastante pedidos, né? Assim, de dizer, ai, Fernanda, eu quero que tu faça o tal, 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 assim com o meu cachorro. Eu queria que tu fizesse assim, o assado. O que tu já recebeu de pedidos mirabolantes, assim, coisas que tu dizia, chegar para o cliente e dizer assim, olha só, compra outro cachorro. Porque com esse aqui tu não vai poder fazer. Não, às vezes tem clientes que pedem uma tosa, digamos, de um... Por exemplo, graças a Deus, acho que eu nunca tive coisas tão mirabolantes assim, né? Acho que foi o único cliente, foi lá na tua época, que era o Dior, não sei se vai te lembrar de um Spitz, Ah, que lembro. ele queria uma tosa leão. Leão. Tadinho do cachorro, ele queria uma juba de leão, um cachorro tosado atrás, né? Mas às vezes os clientes pedem para tosar as patas mais baixas que o corpo. Nós fizemos com a Kiara isso uma vez, não lembra? Com a Tosa Leão. Tadinha da Kiara. Kiara era Que era uma minha Golden que eu tinha. cobaia. A nossa cobaia querida. Que saudade da Kiara. Bah, eu também. Não, mas acontece muito, né? As pessoas elas quererem uma coisa que é impossível, às vezes, de tu dar, Sim. né? De oferecer essa... Ou, às vezes, um cachorro que ele tem uma predisposição, uma morfologia próxima a uma raça, e ela diz assim, ah, faz a tosa tal, aquela que ele fica mais Eu parecido tenho que com... dizer que não dá, né? Tem que ser sincera, né? Porque agora eu também tô numa fase que não tem como. Não tem como tu fazer muita mágica, né, Fernando? Sim, às vezes tu fazendo o que o cliente quer, às vezes o cliente mesmo fica arrependido, né? É a mesma coisa que eu chegar na cabeleireira, cara, eu vou ficar horrível de corte Chanel. E a cabeleireira diz, olha, não combina com o teu formato de rosto, pipi, mas eu quero. Sim, Né? Ela vai lá, faz, tu te olha no espelho e tu te odeia. É a mesma coisa, a pessoa estuda para isso, claro, né? tem A que pessoa, ouvir, né? tem que ouvir o profissional, né? Não Para adianta, às poder dar vezes. essa... Eu posso tentar chegar ao máximo de proximidade do que o cliente quer, mas às vezes até nem o cachorro tem a fisiologia para sim. isso, né? Sim, com certeza. E dentre as raças que tu já trabalhou, assim, qual a raça mais chata que tu tem para trabalhar, assim, que tu vê assim que é aquele cachorro mais difícil, que não para, ou que está sempre existe uma raça específica, ou de repente existe algum temperamento específico de alguns cães que são Ah, sim, iguais? as raças, com certeza, os cãezinhos das mesmas raças têm várias características de personalidade bem parecidas. Assim, o Spitz é um cachorro que late muito. Para me Vocaliza. receber, quando eles me recebem em casa, eles latem, assim. É muito engraçado, assim. Tentam fugir de ti, não? Não, eles não tentam. E o York, né? O York, ele já é um cachorrinho quando eles me recebem bem, mas eles têm um jeitinho deles, assim. E eu gosto de trabalhar com cachorro de pelagem lisa, né? Então, acaba que esses cães que às vezes o pessoal tem mais dificuldade para trabalhar, é um cachorro que eu já estou muito mais acostumada e para mim não tem dificuldade nenhuma, assim, sabe? Isso é muito bom, né? Até porque o teu trabalho desenvolve com uma tranquilidade maior em função... Sim, eu atendo muito York. Então, estou muito acostumada, assim, com o jeitinho deles. Eles, às vezes, querem dar uma escapada, eles giram para querendo fugir, sabe? Eu quero pegar a sapata deles, começa a girar para outro lado, assim, querendo fugir. Daí eu tenho que pegar, colocar eles de novo, sabe? Essa manipulação, ela é importante que a gente entenda um pouco, né? E tu adquiriste isso no decorrer do tempo, com o teu trabalho, e saber tu lidar com isso, né? Porque às vezes tu está fazendo a patinha num ali, porque tem uns que querem a pata pelada, outros querem a pata mais coberta, com pelo, né? E aí, claro, vai depender sempre da vontade do teu cliente.
Mas tu aprendeu que quando tu tá fazendo o cachorro e ele tá puxando, às vezes tu tem que parar um pouquinho aquela pata, ir lá para a pata Sim. de trás, né? Para saber que a leitura desse temperamento do cachorro é para fazer com que até o próprio cachorro te ajude, né, no trabalho. Sim. Senão Ah, ele vai não... conversando, vai dando um petisco no meio também, mostrando que não vai acontecer nada, né? Isso aí já é uma coisa que realmente não tem mais problema, graças a E Deus, assim. gato. Gato não atendo em domicílio. É, Eu atendi uma cliente, né, em gato é domicílio, complicado, né? que foi bem tranquila, assim, mas, assim, gato não tem como, porque, assim, o cliente tem que te ajudar, o gato se encolhe, pula, né? E se partir para agressão em casa é muito pior. Partir para Se eles agressão. partem para agressão é muito pior. E eles não atacam a mim, eles atacam o dono, né? Sim, né? Eles ficam super bravos com o dono. Ele sabe que quem trouxe aqui foi tu, não foi? É. Ela não veio porque ela quis. E gato demora mais para secar, tem toda uma questão, assim, que daí como eles ficam encolhidos, é muito mais difícil, Mais demora muito difícil. mais horas, Não, e gato não tem né? só a boca, né? Tem a boca e 4 patas, né? Com É. unhas. Não, eu E não aquilo faço em ali é domicílio. Realmente é uma. E eu sempre explico, né, para os proprietários, assim, olha, eu até posso atender, né? tentar. Eu posso até tentar, mas assim, eu preciso de alguém em casa. Né? Às vezes tem os clientes já que me conhecem há muito tempo que me deixam sozinha em casa, assim, com os cãezinhos, né? Mas gato não tem como. Gato Eu não preciso tem. de alguém que fique em casa, pelo menos para chamar SAMU. Tadinhos. Não, é importante que as pessoas entendam que gato é um animal mais difícil de se trabalhar, principalmente porque Sim. gato normalmente não gosta de tomar banho, né? A gato dá para Alguns, fazer uma assim, são... manutenção, escovar, o Queria cliente te mesmo perguntar, pode fazer isso, né? o banho seco. Como é que funciona o banho seco? Ele tem produtos que são diretos para o banho Sim, seco, sim. porque antigamente se fazia umas fórmulas assim, né? E vinagre, álcool, Não, água, hoje existe, né, o né? banho a seco, né? Uhum, Inclusive a Ibase tem um banho a seco que eu considero maravilhoso. Para mim é o melhor que tem no mercado, né? O banho a seco da Ibase é ótimo, ele tem um neutralizador de odores, né? uhum, Que também ajuda ali com a questão dos odores, né? E o produto, ele é molhado, né? Um sim. spray, e daí tu faz a escovação, né? E passa uma toalhinha em cima, pode passar uma toalhinha, né? Para dar uma secadinha, mas o produto ele seca naturalmente, seca bem rápido, Uhum. né? E ajuda, Tu assim. sabe que esses tempos aí Para eu cachorro não pós-cirurgia também é muito bom, cachorro que não pode tomar banho ali, precisa, né? sim, assim, Tá às num vezes estava pós-cirúrgico. amamentando, né? Ou pós-cirurgia, realmente. Uhum. Mas sabe que esses tempos eu estava atendendo um Spitz alemão branco, que o cara chegou para mim e disse assim, cara, o cachorro era branco, branco, mas ele está ficando cinza na base. Cada vez que eu venho do banho, ele fica mais cinza. E aí começamos a pensar no que poderia ser Que aquilo. Né? idade tem? Não, o cachorro com 7 meses, 1 ano. Ah, Não, e sabe o que era? Carvão. O carvão do secador ou do soprador, quando existia um carvão ali dentro, né? No motor do secador, né? E esse carvão, quando ele começa a ficar velho, ele começa a soltar uma poeira. E essa poeira vai junto com o soprador, junto com o líquido, com o líquido, junto com o vento. sim. E aquilo estava impregnando assim no pelo do cachorro. Tanto é que a gente passava assim a mão, assim, eu ia para o banho. Ah, o motor de um secador eu nunca abri. Né? Aquilo ali tem um carvão ali dentro. E aí aquilo ali estava provocando aquela coloração na pelagem do cachorro. Porque tu não via lesão na pele. Uhum. Né? Diz, olha, está trocando de pelo, mas o cachorro sempre foi branco. Né? Branco, branco, né? Branco anis, assim. Sim, e são os mais caros ainda. Os É, Spitz que têm mais valor de mercado são os, são os os brancos. branquinhos. Né? E acontece isso, né? Então, às vezes, a questão do material, isso é importante. A manutenção do material, tu saber que tu está trabalhando com material que Sim. está adequado Sim. E o próprio secador, né? Aquele de tripé que tem no pet, né? Uhum. Ele quando tu abre, até o secador de cabelo. Tem, às vezes, volta e meia que abrir ali meu Sim, secador. até fazer uma Porque limpeza por causa ali do pelo, né? onde tem a resistência, junta a gordura da pele. Não só pelo, junta a gordura da pele do animal. Então tem que abrir para tirar aquela sujeira ali, os pelos que entram pelo motor, né?
Então, é muito necessária a manutenção. E aí- Esses secadores de pet é muito mais fácil de abrir e limpar, né? Hoje tem uma facilidade maior para isso, né? Uhum. E tem empresas que fazem isso também, esse tipo de Tem. manutenção, né? Sim, a própria Kiclon, eu acho que oferece isso. A Liva também A oferece. Me diz uma coisa, escovação dentária. Tu faz também? Ou tem Sim, cliente eu que faço. pede Tem, eu faço. e tu nota uma diferença assim, naquele cachorro que nunca fez? É assim, né? O proprietário que quer fazer escovação dental é uma coisa que não é só o esteticista que faz, é uma que nem nós. Quer escovar, é uma coisa diária, a pessoa tem que ir acostumando, Sim, ele vai mostrando. realmente aproveitar o banho ali para fazer uma Na hora do escovação. banho dá para aproveitar para fazer, sim. Né? Mas o cachorro ele tem que estar adaptado a isso, né? Senão ele Sim. não deixa. Ou ele é normal. Ai, assim, hoje eu pego um cachorro muito bonzinho, né? Meus clientes todos são muito queridos, né? Tu não pega Todos mais deixam. fera. Não, a última fera que eu peguei foi até pouco tempo, foi uma cliente também que foi indicação. Eu atendi ela há pouquíssimo tempo, porque ela tinha um shih tzu com um desvio de comportamento, assim, terrível. Shih tzu. E esse cachorro me sentou uma mordida, foi a última mordida que eu levei, que quase tirou o movimento do meu dedo. Que eu deixei cair o petisco no chão, eu fui pegar, e ele estava no sofá. Ele se atracou nas minhas mãos, assim, como se não houvesse amanhã, e não soltava. E eu, assim, na casa da cliente, com o dedo dentro da boca do cachorro, louco. Fazer alguma coisa, não podia. Fiquei assim, fiquei gelado, comecei a chorar, né? O cachorro estraçalhou meu dedo. Não, é complicado isso. Às vezes E tu pega daí, assim, eu penso, poxa, que pena, né? Mas não tem como atender, né? tu pega umas feras, às vezes, Pega. assim, faz parte, né? Eu, como veterinário, seguidamente tenho sim. isso, né? Assim, tu Chegar dá no- uma olhada no... Não, e ainda tem que chegar na casa do cliente, às vezes uma cliente com pessoa de idade. Ah, e tal, eu vou fascinar o gatinho. Ah, cadê o gatinho? Ah, tá ali, doutor. Eu me lembro que na época que eu trabalhava contigo, eu queria te ajudar, pelo menos, Tu me né? ajudava, pelo menos, né? Pegar os Mas hoje, gatos. quando eu chego e tá sozinha, só a senhora e eu, aí eu disse assim, a senhora consegue segurar ele? E ela chega para mim e diz, doutor, ele tá 6 meses aqui, eu nunca consegui passar a mão nele. Aí como é que eu vou vacinar? Aí eu digo para ela, só tem um cobertor aí, eu vou para cima de cobertor. Bota num saco de batata. Ou no saco o de gato. batata, alguma coisa assim, para poder examinar, né? Porque senão não tem Sim. como. É complicado. É bem complicado, mas gato é mais punk, né? De atender, assim. Muito mais, muito mais. Fernandinha, sabe que tudo que tem início tem um fim, né? E a gente aqui tem 1 hora de programa e já finalizamos a nossa hora de programa. E tu vê que o assunto ele é tão bom assim que a gente acaba conversando, Sim, vai indo, não vai falamos indo, nem metade, eu né? acho. Nem do que a gente deveria ter falado a mais aí. Mas não vai faltar oportunidade, de repente, tu retornar aí para a gente continuar esse bate-papo, né? Sim. E gostaria de agradecer a tua presença, né? De te dar um tempo aí para te poder falar aí os teus contatos, aonde que as pessoas te acham, né? Para poder chamar ali a Fernandinha Katzap para poder fazer o trabalho na sua residência, né? Ou de repente algum local que tu esteja trabalhando hoje, para te poder ter o teu Instagram, para as pessoas poderem te Pelo seguir, Instagram ali tem tudo, né? Tem ali o linkzinho já direto que vai para a conversa do WhatsApp, né? Uhum. Daí o meu Instagram profissional é fe.groomer, que é Groomer. Explica para nós o que é groomer. Groomer Então, groomer surgiu, né, nas preparações de noivas para casamento, né? Olha Seria aí. uma preparação de beleza para noivas, né, que estão ali para casar. E o meio pet adotou essa expressão, né? O groomer nada mais é que o próprio esteticista, a pessoa que dá pode ser apenas o banho, que deixa o cachorro cheiroso, perfumado, né? E também é adotado pelos tosadores, né? Mas a palavra groomer engloba todos os profissionais de estética canina e felina, né? É o transformador, né? Sim. É o que transforma o bicho-papão no príncipe. Tipo Isso aí isso. é importante. Mas muito legal, Fernandinha. Muito legal bater um papo contigo, saber que tu Obrigada, está Pedro. bem e que tu fizeste tua trajetória aí, sabe, com premiações aí de tudo que é lado, né? Sim. Concorrendo aí no estado. Já participaste de alguma competição fora do Rio Grande? Então, durante a pandemia, eu participei da Arteiro, né?
da maior competição a nível assim profissional que tem mundial, né? Eu participei online, não foi para ver como é que era, né? Mas tirar é febre. muito forte, assim. O pessoal é talentoso mesmo, que tem pessoal que é da China, do Japão, né? Eu participei de uma categoria que era da tosa asiática também, então não tive muita chance. Né? E- Mas eu participei da UAU Talents também. Eu fiquei numa soube que fiquei numa das 3 do Brasil, né? Selecionada, que a UAU Talents foi no nível latino-americana, né? Ia ter uma pessoa de cada país, né? Na Sim. seleção ali, mas do Brasil eu sei que meu trabalho chamou atenção, assim. E eu ganhei aqui no Rio Grande do Sul, né? No Grum Sul. No ano passado, eu fiquei em primeiro lugar na Tosa Bebê e segundo Best in Show. E esse ano eu competi em outras categorias, eu fiquei em 7º na Tosa Asiática, né? Com uma Tosa Butterfly num Beaver, num Beaver Terrier. Essas tosas, aquelas que parece que tu usa spray, aquela coisa toda assim. Se usa, durante a competição, daí tem umas Né? mães que a pessoa Porque eu tem já vi umas assim, que aprender, até umas assim. trancinhas e tal, principalmente cães de pelo longo, assim, Ah, né? tem a categoria de penteados, né? E Isso, daí o alguma coisa pessoal usa laque ou usa também uns sprays de óleo de argan para poder separar as mechas. Hoje também está bem em evidência as tinturas, né? A coloração PET, né? A colorimetria PET. É uma coisa que eu não tenho muita vontade assim de trabalhar, mas tem uma galera aí fazendo super bem colorimetria. Seriam mais, assim, umas tosas meio de apresentação, né? Não essa tosa do dia a dia. Uma coisa mais de É, apresentação, uma coisa mais a de tosa de fotografia, A mais tosa de... de competição, ela não, ela é uma coisa que tu vai oferecer para o teu cliente também, óbvio que não com o tempo que tu vai ter para preparar numa competição, né? Até porque tu já vai com o teu cachorro banhado, né, nas competições e tu tem ali 2 horas para trabalhar, né? Então, obviamente, a contra o tosa vai relógio, né? ficar maravilhosa, tu vai ter tempo, né? Diferente de tu fazer em domicílio também ou no pet. No pet dá para oferecer a mesmo nível, né? Eu, em domicílio eu perco um pouco assim não digo da qualidade assim, mas como as dificuldades elas são maiores, eu vou tentar chegar o mais próximo disso. Sim, a tua Mas logística não é a mesma, né? De estar num mas local. hoje, sem querer me gabar, eu ofereço o serviço de banho e tosa em domicílio melhor aqui de Porto Alegre, assim, não tem Ah, que show, dúvidas, então. assim. Meus Eu, produtos são eu os confio que melhores, realmente assim. deva ser, porque tu sempre teve o dom, né, para isso, e a Sim, gente notou isso desde o início. sim, Desde que começaste lá, tu já tinha mão para isso, né? sim. Então, te agradeço mais uma Obrigada, vez, Pedro. a Valeu. participação aqui no nosso Reino Animal. E estamos aqui finalizando, né, mais um Reino Animal, que patrocínio da Pian Alimentos, lá do seu Pedro, do seu Paulo, lá, rações de primeira linha, Prioritar, ração com zero corante, né, ração de excelente digestibilidade, a ração Mic Dog, Mic Cat, que também tem uma excelente qualidade, e com um padrão da sua embalagem biodegradável, uma das primeiras do país para isso. Tá ok? Pedro Ferraz, médico veterinário, trabalho com comportamento animal. Qualquer dúvida pode me chamar pelo Instagram, veterinário.pedroferraz, ou no Instagram do podcast Reino Animal. Nós estamos aqui para poder passar informação para vocês. Dá o teu link ali embaixo, tá? Nos ajuda aí a nós fazer com que o programa comece a aparecer para mais pessoas e que as pessoas comecem a ouvir e comecem a se interessar por toda essa questão do reino animal que a gente tanto preza e que a gente tanto faz com que as pessoas tenham as informações mais necessárias possíveis. Tá ok? Um grande abraço, até quarta-feira que vem e tamo junto.